Alô. Boa tarde a todos. O Marcelo pediu para eu chamar um por um, aí tira foto. Eu vou convidar um por um e chama foto. Aham, tá bem, tá bem. Aham. Bom dia, boa tarde a todos. Um prazer recebê-los no Hub Amazônia Legal, no nosso primeiro evento do nosso primeiro dia. Um dia de animação e alegria para todos nós. Queria convidar todos a que se sentem, que tomem seus lugares e já vamos iniciar o nosso primeiro painel. A ideia de hoje é que possamos discutir sobre a agropecuária regenerativa a partir do nosso apoio junto à JBS. O título do nosso painel é Agropecuária Regenerativa, integrando pecuária para melhorar a sustentabilidade. Gostaria, antes de mais nada, convidar o nosso moderador, o CEO do consórcio Amazônia Legal, o senhor Marcelo Brito. Convido também para a formação da mesa o senhor Gilberto Tomazini, Global CEO da JBS. Tomazoni, perdão. Convido a senhora Ludmila Hatch, ecóloga e pesquisadora do Woodwell e IPAM. Convido a senhora Manuela Maluf Santos, diretora executiva do IDH Brasil. Convido a senhora Ana Paula da Silva, produtora rural da Fazenda Cigana. Online? Não é? Ah. I would like to kindly invite... Assim passa a palavra ao senhor Marcelo e bom evento a todos. Boa tarde, pessoal. Me ouvem bem? Marcelo, só uma coisa. O pessoal da produção está pedindo para vocês se juntarem já para tirar uma foto inicial, por gentileza. Vamos fazer logo no final do painel. Tá bem, combinado. Tá bom? Bom, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aqui aos amigos do Brasil. Nós estamos dando uma largada, gente, num trabalho gigantesco agora, nesses próximos 15 dias. O consórcio da Amazônia tem esse pavilhão aqui, tem um outro lá na Green Zone. Serão 120 painéis sendo realizados nessas 2 semanas, nos mais diversos temas, que vão de pecuária, agricultura, mineração, povos indígenas, restauração florestal, carbono, crédito de biodiversidade, ou seja, um pacote completo de discussões. Tá? Eu acho, pela experiência que nós estamos passando agora de manhã, todo mundo vai lutar bastante para diminuir 1 grau, pelo menos, aí na temperatura global, né? E nesse calor infernal que nós estamos passando aqui, está demais, né? Bom, esse é um tema extremamente relevante. As discussões todas hoje se dão em cima da questão da agricultura e da pecuária regenerativa, dado o histórico de degradação que nós alcançamos no mundo. Vocês me permitam agora, eu vou passar em inglês um pouco para falar com o Jim. Infelizmente, a internet não está funcionando e assim a gente não consegue fazer a tradução simultânea. Nós já reclamamos a organização da COP, esperamos que em breve a gente tenha isso pronto. So, Jim, allow me to talk to you right now. Sorry for the lack of translation, okay? We are trying to do our best. And thank you very much to be here with you. You know, it's a pleasure to have someone with your role and the impact of PepsiCo in so many countries throughout the world. So it's a pleasure for us from the Amazon to have you here. And I would like to start with you, okay? Because just recently I was aware of the volumes of agri products and feedstocks and products that you guys buy in Brazil. And I was amazed, like 450,000 tons of products, you know. So I can call you not a B2C company anymore, but an agri company, you know, because with this level of production.
It's amazing. And also the impact that you can put in this market. So my first question for you, Jim, is in your experience working with producers, with growers, what are the practical approaches have you seen most effective in helping farmers to adopt regenerative practices at scale? This is the point, at scale, okay? Especially when it comes to changing mindsets and demonstrating clear benefits on the ground. Please. I don't speak Portuguese. Please forgive. It's a real pleasure to be with such a distinct. And soon I will have all of the microphones. It's. I only wish I could hear the remarks and understand them all from all the panelists because it's such a terrific panel. So thank you for including us. As you say, PepsiCo has been active in Brazil for about 50 years, and people think of us as a very large beverage company, and of course we are, but we're, as you point out, a much larger food company here in Brazil and around the world. And so this COP in Brazil is so important to us because it's regenerative agriculture, smallholder farmers, no deforestation and conversion, biodiversity, water, right? All the things that Brazil and its leadership has really put at the center. So it's a real privilege to be here. A couple of things. We work with lots of farmers around the world. We have about 300,000 farmers in our direct and indirect supply chains. And we've learned a few things. That work. The first is the most important thing is putting farmers at the center of any program that we do, and they're foundational because they're the ones who have to make the changes, whether they're a very large, sophisticated industrial farmer or a very small farmer growing a few hectares. They're the ones who ultimately bear the risk, and we have to keep front and center. The second is, how do we empower farmers? How do we, especially smallholder farmers, and how do we help them with the transition and the support that they need? They're the ones who, we found there's three things that are necessary typically. One is financial support. And financial support that gets to the farmers is very important because if you get too many people in the middle, sometimes that money disappears. The second is they need technical support. So what do I do on my farm? And we all know that every farm is different, and every farmer is different, and every cropping system is different. So what do we do on my farm? And then third, they need social support because farmers learn from farmers, they trust farmers. They don't always trust big multinational corporations. We wish they did, but we understand why they don't. So we work with hyper-local partners that the farmers do trust. The third is how do we catalyze more funding? Because one of the things that slows the transition or speeds the transition is money. As PepsiCo, we invest a lot of money in our supply chain because we need farmers to be successful, because we need the crops, the 450,000 tons that you mentioned. We need farmers to be successful. So we have what we call Positive Agriculture Outcomes Fund. It's catalyzed over 30 million off of our own P&L. We invest far more than that every year to help build resilience. But how do we get more money into the system is something that we're always looking at. The key to that really is de-risk. And so we work with a broad set of partners. That's another learning is, I always say this is a team sport. And like football, the key thing to do is to win the game, and every player has to play their part. NGOs, civil society, financiers, corporations, governments, we all have a part to play. And that's the important to be able to bring that ecosystem together. And then the final thing I would say is just show it works.
We have programs around the world. We just announced one last week here in Brazil, in the Cerrado, called Project Oro. It's with Griffith Foods, Miliong, and ourselves to bring a hybrid payment structure to farmers. Pay them to adopt practices that will help them become more resilient. Things like composting, things like using less agrochemicals, things around water. Those, we're paying them to adopt the practices, and then we're also giving them a bonus if they meet certain outcomes. We're also providing them technical support so that they know what to do and how to do it. And that's a program that with those 3 partners will be 7,000 acres next year. And we're looking to have that go to 30,000. But we'd really like to see even more partners come in, even more crops, even more companies. But that's a really important project in such a important part of not just Brazil, but the world. So those are a few learnings that we found to really make change happen on the ground, farmer by farmer, de-risk, financial, technical. Manuela, let me jump to Portuguese now. Manuela, tudo bem? Tudo bem. Sorry, Jim. Tudo bem. Você, o IDH tem uma atuação marcante desde o princípio do PCI, né? Se eu não estou enganado, né? Isso aí. Mato Grosso tem evoluído tremendamente na estruturação da pecuária local. O que vocês têm produzido, o que vocês têm construído nessa transição para uma pecuária regenerativa no Mato Grosso e em outros locais que vocês trabalham também? Por favor. Obrigada, Marcelo. Bom, obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho que é um dia super especial começar essa COP aqui em Belém. É a primeira vez que uma COP acontece numa região em que a gente implementa um programa, então é um gostinho especial vir aqui, não para visitar parceiros, mas para estar aqui com essa audiência. E eu vou contar uma história um pouco, que eu acho que é importante entender o histórico para a gente entender onde a gente está e para onde a gente vai, né? Belém também me marca muito. Eu cresci ouvindo a história do meu avô também, que era agrônomo e vinha muito para Belém nos anos 70, trabalhava em bancos de desenvolvimento para desenvolver projetos de ocupação da Amazônia, então encontrar uma grande área, infelizmente remover florestas e colocar a pecuária. E eu cresci ouvindo essas histórias e às vezes eu tenho a impressão de que mudou muito, mas algumas coisas permanecem iguais. E a pecuária, enfim, aqui tem muita gente que entende muito desse assunto. É um universo muito heterodoxo, né? Não existe uma pecuária, são várias as pecuárias, né? Então a gente encontra hoje produtores que ainda produzem de uma maneira como se fazia na época do meu avô, há 50, 60 anos atrás, mas a gente também já tem modelos produtivos de alta tecnologia, de alta produtividade, que levam resiliência e renda para o produtor. E a gente dá esse pulo, é onde a gente tem trabalhado. E no Mato Grosso, desde 2018, a gente implementa um programa que tem mostrado resultado muito interessante, mas, de novo, a gente está falando de um modelo mental, de uma cultura, uma forma de produzir que foi estabelecida há muito tempo. E não é algo que você muda do dia para a noite, né? Você até pode chegar num produtor, enfim, a Ana Paula vai falar um pouco mais sobre isso, e dar as orientações, dar as melhores práticas, e vai ver uma transformação acontecendo ali. Muitas vezes coisas muito básicas, um diagnóstico ambiental da propriedade, orientação para fazer uma estação no pasto, mas você consegue escolher o produtor. E com 30 mil, 40 mil, 50 mil produtores, que é onde está o de hectares de pastagem degradada que a gente tem no Brasil. Então, não é algo que é da noite para o dia e que se faz sozinho. Então, a IDH, o primeiro passo que a gente começou da nossa atuação no estado do Mato Grosso foi apoiando a estratégia PCI, que é uma coalizão pouco convencional, porque traz junto sociedade civil, setor privado, setor produtivo, governo, para pensar numa agenda de longo prazo para a governança do uso da terra. Então, é um processo que começa como um grande guarda-chuva, uma atuação macro que olha para o longo prazo. Uma vez estabelecido esse compromisso, e as pessoas de fato se comprometem com metas
para o uso da terra para aquele território, a gente começa a trabalhar junto com os diversos parceiros para promover essa mudança. Então, uma das iniciativas que a gente lançou lá atrás é o Programa de Produção Sustentável de Bezerros. Hoje a gente tem quase 1.000 produtores recebendo assistência técnica via esse programa, com apoio do setor privado, com apoio da Acrimate, Associação de Criadores, e você vê uma transformação ocorrendo em muito pouco tempo com esses produtores, que há pouco tempo atrás tinham uma pecuária de baixa produtividade, pastagem degradada, e aí você vê eles dando um salto. Só que agora a gente tem um desafio de ir para esses 1.000 para a real transformação da cadeia como um todo. Outro dia, há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que está no setor da pecuária há muito tempo, mas que ainda tem uma visão, talvez, da mesma época que essa que meu avô tinha. E ele falou assim, você sabe qual que é a diferença entre soja e pecuária? A soja é agricultura, você tem que cuidar da lavoura e tal. Pecuária, você deixa o animal lá no pasto e funciona. Eu falei, bom, se você continuar assim, você não vai muito longe. Não é mineração. A pecuária ela precisa se ver, e tem acontecido esse movimento, como agricultura também. Cuidar do pasto é cuidar de uma lavoura. Então, essa transformação, a gente precisa envolver muitos atores. E o caso do Mato Grosso mostra que é possível. A gente tem um caso muito interessante. Desde que a gente começou a estratégia PCI, ela se tornou uma espécie de um aval socioambiental para trazer novos investimentos para o Estado. Então, a gente tem o caso, por exemplo, do Banco Mundial, dando um recurso de 80 milhões de dólares para o Estado do Mato Grosso, investir no apoio à agricultura familiar, e a estratégia PCI foi o que avalizou esse empréstimo. Outro caso interessante é o End Green, que é um fundo de investimento de impacto, que, enfim, tá sediado na Holanda, que fez uma parceria com a Marfrig, investiu 30 milhões de dólares na Marfrig, vendo o potencial que o Estado do Mato Grosso tem. A gente trouxe isso para o Pará, esse modelo, a gente tem atuado aqui com diversos parceiros. A ambição que o Estado do Pará tem mostrado para a agenda de rastreabilidade, de apoio aos produtores, com a própria JBS apoiando muito fortemente essa política, outras organizações, não só a IDHT, NC, enfim, mostra como é necessário ter esse olhar multi-stakeholder, que não é levando uma solução para um produtor, para uma cadeia. É uma combinação de política pública, de recurso, de boa vontade dos produtores, que acho que isso é muito importante também. Então, para começar a conversa, eu queria ter contado um pouco aqui essa história, para a gente pensar um pouco mais à frente para onde iremos a partir daqui. Legal, Manuela. Muito obrigado. Eu quero passar para a Ana agora. Ana, você é conhecida hoje nacionalmente pela excelência do trabalho que você faz na sua fazenda, né? Me corrija, você ficou em primeiro lugar nos últimos... 2 anos. Oi? Nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, né? Dessa parceria que você faz com a JBS, né? Isso. Eu acredito que você deva ser a segunda geração ou terceira? Segunda geração. Segunda geração. Esse é um trabalho ainda mais maravilhoso, porque eu tenho certeza que você teve várias conversas com seu pai ou com... Várias brigas, né? Eu estou sendo assim, né? Educado. Então, fazer essa construção e chegar no grau de excelência que você chegou hoje é um espetáculo. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua história, desse seu trabalho, tá? E eu já vou deixar uma segunda pergunta para você quando a gente fizer a segunda rodada. Como é que a gente escala o trabalho que você faz para o Brasil? Certo. Tá bom? Palavra sua. Primeiramente, boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui participando desse painel com tantas pessoas que são referências e representando não somente a minha fazenda, mas tantos pecuaristas e agricultores que fazem um trabalho muito bom, né, à frente aí dos seus negócios. Então, a Fazenda Cigana é uma fazenda de recria e engorda. Nós estamos localizados no sul de Minas Gerais e o nosso trabalho, né, então a gente tem sido muito exposto aí nas redes sociais, YouTube, podcast, por conta dos nossos números, né? Uma fazenda, então, que une rentabilidade e sustentabilidade, né? Que são aí, que acredito que muitas pessoas acreditam que sejam coisas antagônicas, né? Como que uma fazenda pode ser rentável e, ao mesmo tempo, ser tão sustentável? E eu acredito que são duas ações que se complementam muito, né? A partir do momento que nós cuidamos do solo, nós cuidamos do meio ambiente, nós conseguimos ter muito mais sucesso financeiro, né? Isso, com certeza, acaba sendo um grande incentivo.
Então, acredito que a dimensão da nossa fazenda hoje já ultrapassa, né, as nossas cercas. A gente já é conhecido nacionalmente, até mesmo já fui para eventos internacionais. Então, falar sobre o nosso trabalho é algo que eu gosto muito, porque eu acredito que a comunicação, né, aprender com os vizinhos, com as outras pessoas, né? Ele falou uma palavra que eu gostei muito, farmers trust farmers. É sobre isso, né? Os fazendeiros confiam nos outros fazendeiros. Então, é muito melhor quando eles escutam de uma fazenda que está dando certo. Então, essa comunicação, tá aqui podendo falar com vocês, acredito que é um caminho muito bom. Espero que a minha mensagem chegue para outras fazendas, né? E falando, então, na prática, né? O que nós fazemos no nosso cuidar do solo. A gente pensa muito em preservar o solo. Sendo uma fazenda de pecuária, nós temos todo aí um setor circular acontecendo, né? Então, nós temos o confinamento, o esterco do gado vai para a compostagem, né, compostagem de resíduos. Essa compostagem vai para as áreas de milho. Depois, esse milho vem para ser alimento dos animais no confinamento. Então, tem toda uma economia circular acontecendo dentro da fazenda. Nós começamos aí há 3 anos com a parte de integração lavoura-pecuária. Então, a rotação de culturas tem permitido para a gente muitos ganhos, né? Então, nós temos aí aveia, feijão, trigo, milho acontecendo dentro da fazenda. A compostagem já são 5 anos de compostagem. Então, as nossas análises de solo nos últimos 5 anos vem melhorado muito o nosso perfil de solo. Dentre outras práticas sustentáveis que eu posso falar para vocês, nós temos a nossa própria plantação de eucalipto dentro da fazenda. Então, nós usamos a nossa própria madeira para fazer as cercas, os morões. Nós também temos a usina solar dentro da fazenda, ou seja, nós produzimos a nossa própria energia, né? Todo o descarte correto aí de lixo junto à prefeitura do município onde nós fazemos parte, recolhimento de sucata. E eu acredito que, além das práticas sustentáveis básicas, né, como integração, compostagem, usina solar, tem a nossa própria madeira ali dentro, nós preservamos também muito, cuidamos muito de pessoas. Eu acredito que isso ajuda muito aí na rentabilidade. Se a gente tem pessoas trabalhando felizes, né, nós temos aí bons resultados. Então, nós oferecemos o melhor que nós podemos para o solo, para o ambiente, o que nós podemos de bom para as pessoas, né? O que nós buscamos muito conhecimento, né? Nós fazemos parte do programa Fazenda Nota 10, fomentado pela JBS, isso traz muito conhecimento, reciclagem de dados. Nós visitamos outras fazendas também, sempre conhecemos novos projetos. Então, isso traz sempre, eu acho que um refresco para a nossa fazenda, sabe? Olha, tal fazenda está fazendo tal coisa, meu vizinho trabalha assim, visto no programa Fazenda Nota 10 fazendo diferente. Então, a gente está sempre buscando conhecimento. Então, são muitas práticas aí que fazem da Fazenda Cigana ser uma fazenda top 1, né? Então, nós somos top 1 aí, dentre mais de 800 fazendas, devido a inúmeros fatores. Só uma pergunta. Desculpa. Em termos de produtividade de cabeças por hectare, ano, qual que é a realidade lá sua? Média. São 70 arrobas por hectare. 70 arrobas por hectare. Mas isso é Bastante. recringor, né? E isso Sim. inclui o confinamento, né? Claro. Não, ótimo. Ludmila Hatz. Nós ouvimos aqui o Jim falando dessa transformação regenerativa que ele busca com os produtores, parceiros dele, transformação do solo. A Manuela falando desse mindset, que na verdade é isso, né? Transformação do pensamento na base da produção. A Ana mostrando essa experiência maravilhosa dela. Mas você está num ponto crucial dele. Você faz estudos em diversas regiões que mostram os impactos da mudança climática no solo. Mas você tem estudado também o que a gente precisa fazer, não só no solo, para produção direta, mas também no entorno dessa produção. Qual que é a novidade? O que você, como representante da ciência nesse painel, o que você traz de ciência para a gente, que vai dar, desde o Jim como investidor,
a Manuela como uma mensageira com os produtores, a Ana como uma produtora, dessas novidades científicas que vêm para ajudar e melhorar a produção. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer estar de novo aqui no consórcio. Eu fechei o ano passado e abri esse ano, não foi, Gabi? Bom, eu tenho uma apresentação que, se não der, não deu. Deu? Tá bom. Bom, a gente tem duas questões. Vou conectar a tua pergunta a o que a gente está vendo aqui na COP agora, que uma coisa muito importante que vai ser discutida esses dias é a questão da adaptação. A gente precisa pensar em como adaptar o sistema alimentar, a agricultura, à nova realidade, que já é realidade. A gente não fala mais de mudança climática futura, a gente está falando do que está acontecendo agora. E aí, a adaptação, você precisa de são três temas muito importantes que serão discutidos aqui esses dias. O primeiro deles é, se a gente mede carbono, a gente também tem que a gente tem que conseguir medir segurança. Qual que é a segurança que a Ana Paula tem? Qual é? Acho que não. Qual é a segurança que a Ana Paula tem para produzir num ano em que, ao invés da chuva começar no meio de setembro, está começando em novembro? Qual é a segurança que o Tomazoni tem de esperar o boi da Ana Paula, que não vai vir na hora certa? A gente precisa medir essa segurança ao longo de toda a cadeia. E aí, a gente vai para o segundo ponto, que é a questão do financiamento climático. Para fazer o que você faz na Fazenda Cigana, precisa de um financiamento para dar o start para tudo isso acontecer, e você tem que saber quanto tempo vai demorar para esse novo sistema se pagar. E tem que ser para você e tem que ser para o produtor familiar. A terceira questão muito importante é a questão da resiliência. E é sobre isso que eu queria falar agora, porque resiliência para a agricultura está muito ligada à mitigação. E a agricultura é linda, porque tudo que a gente faz para mitigar, a gente também faz para adaptar e vice-versa. Então, eu queria falar para vocês um pouco, trazer hoje a palavra do carbono. Ali a gente tem, então, o que a gente chama do ground, né, que é o solo, e aí eu vou mostrar para vocês o carbono, né, de megagramas por hectare, tonelada por hectare, acima e abaixo do solo. Na Amazônia, ou numa floresta tropical úmida, a gente tem de 76 a 320 toneladas por hectare, sendo que você tem alguns outliers. No Congo, a gente encontra áreas com 429 e tem um estudo do neotropical, ou seja, na Amazônia, que mostra áreas com 479 toneladas por hectare. Abaixo do solo, isso vai variar de 34 a 140. Se a gente falar de Mata Atlântica de áreas altas, a gente está falando de um carbono que vai de 110 a 150, mas de 200 a 300 abaixo do solo. É bastante carbono. Aí agora a gente olhando para uma savana tropical, para o nosso cerrado, acima do solo vai variar de 5 a 47, com algumas áreas de cerradão chegando a 80, e no Mato Grosso tem um estudo que mostra 97, com os estoques abaixo do solo de 16 a 157. Isso está mostrando tanto matéria orgânica particulada quanto de raiz, tá? Aí tem ainda um outlier lá na Austrália com 204 toneladas por hectare. Agora, a questão das áreas degradadas. Não sabemos. Pode ter de perto de 0 até acima de 180, mas isso vai variar e precisamos de muita ciência ainda para responder isso, assim como abaixo do solo. Aí, você falou dos 60 milhões, Manuela, tem um estudo falando de 42,2 milhões de pastagem degradada que a gente consegue agir hoje. Porque tem área que está degradada que a gente não consegue agir. Então, é aqui que a gente tem área de ação para melhorar, para a gente fazer adaptação e mitigação. Como é que a gente mitiga? Trazendo carbono para esse solo ou trazendo carbono acima. Como é que a gente traz carbono acima? É impressionante o papel que a agrofloresta tem de trazer carbono acima do solo e parar a emissão no solo.
Então, falando de agrofloresta, o próximo que eu tenho para mostrar é justamente o sistema de agricultura perene, que tem de 13 a 73, com esse trabalho maravilhoso na Etiópia, que chegou a 256 toneladas por hectare. Isso é impressionante e isso aí não é exceção. Isso aí é uma área que tem pesquisa séria mostrando. É por isso que a gente tem que medir isso aqui no Pará. É por isso que a gente tem que medir isso aqui no Brasil. Porque se tem na Etiópia, tem muito motivo para ter aqui também. E também essa questão precisa de muito mais estudo para falar, mas a gente chega até 157 toneladas por hectare abaixo do solo. Aí vem o drama. A agricultura temporária. Não há carbono acima do solo. Aquela soja, aquele milho, aquela cultura temporária, ela vai embora dali muito rápido. A gente não conta isso como estoque, você não pode contar isso como estoque. Mas aí tem uma coisa. Para a gente mitigar, se essa área de agricultura está substituindo uma savana, é aquele tanto que você tem que trazer para o sistema de novo. Se for uma área de Mata Atlântica, é esse tanto. Se for uma área de Amazônia, é esse tanto. Não tem como a gente trabalhar com agricultura regenerativa, trazer carbono para a paisagem, se a gente olhar só para o talhão. Agricultura regenerativa você faz na paisagem, porque senão você não acha solução, não tem solução para isso. Você não traz esse carbono para baixo aqui do solo. A gente tem alguns pouquíssimos trabalhos mostrando 150 toneladas num sistema silvopastoril no México. A gente tem um estudo mostrando até 115 de sistema agroflorestal na Etiópia. E a gente tem um outro falando que conversão de floresta para qualquer uso do solo vai diminuir 30% do carbono de largada. E aí, isso aqui, o sistema plantio direto no Brasil perde mais de meia tonelada por ano por hectare. A gente não está colocando carbono no solo. E aí, é por isso que a gente tem que falar de algumas questões muito importantes. A primeira delas a gente precisa saber quanto de carbono a gente consegue colocar nos solos tropicais sob diferentes manejos. A gente tem que ir lá na sua fazenda, Ana Paula, e medir tudo aquilo ali. E pastagem é muito interessante, porque pastagem é o mais promissor de todos quando a gente fala de carbono abaixo do solo. Tá? A segunda coisa é quais são os fatores de emissão para o setor agropecuário nos trópicos. A gente importa fator de emissão dos sistemas temperados e isso não é justo, porque tem muitos sistemas tropicais que emitem menos e sequestram mais. Do lado das políticas públicas, a gente tem que considerar o carbono circulando no sistema alimentar como um pool, porque se aquele carbono não está na savana, ele está no nosso sistema alimentar. Se a gente quer falar de conciliar produção com conservação, você tem que falar desse carbono que está girando no sistema alimentar, carbono por caloria. E a gente tem que desenvolver mecanismos para compensar por desmatamento evitado, e a gente precisa, sim, falar de desmatamento zero por uma questão de sobrevivência, por uma questão de mitigação e de adaptação dos sistemas alimentares na paisagem local. Obrigada. Bom, Lúcia, obrigado. A ciência sempre nos traz soluções e desafios, né? Esse é o balanço. Tomazoni, vou te apertar aqui agora, né? Porque, veja, você ouviu diferentes composições aqui dessa construção e você dirige uma empresa que trabalha diretamente com milhões de fornecedores. Nós não estamos falando de milhares de fornecedores, são milhões de fornecedores. O que significa que qualquer coisa que vocês fazem tem impacto gigantesco. Gigantesco. Então, se é para reestruturar o modelo de pecuária, a atuação de vocês vai ser gigante, o impacto vai ser transformador. Então, a sua presença aqui hoje, para nos contar o que vocês estão fazendo, qual que eu não gosto nem de chamar de transição mais, mas dessa adição ano a ano que a gente vem fazendo em novos modelos adaptativos, em modelos mais sustentáveis de pecuária, ou seja, reestruturando esse setor. Na verdade, é isso que a gente está falando, reestruturando. E a importância de vocês nisso é sine qua non. Conta um pouco dessa trajetória, dessa história,
porque você é o cara nesse assunto. Bem-vindo, Tom Mazzoni. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Eu estou dividindo aqui a apresentação aí com autoridades, né? Então, assim, eu acho que o que está representando aqui, Marcelo, é o que nós acreditamos no nosso papel, de ser articulador, uma plataforma para acelerar os processos. Então, aqui você vê, o DIM, a gente divide na mesma posição de empresa, mas nós temos uma produtora rural, nós temos uma ONG, e nós temos a academia. E nós temos você aqui como governo. Porque eu acho que os problemas que nós temos que enfrentar são tão grandes que só vão ser possíveis de ser resolvidos se tiver essa coalizão. Não é uma empresa, não é uma academia, não é ninguém. Esse é um problema que só vai ser resolvido se nós trabalharmos juntos. E os sistemas alimentares, para funcionarem bem, eles precisam de nós e eles são vitais. Eu sempre falo, olha, a questão climática, a Ludmila colocou aqui, é uma questão urgente. Aí, mas eu falo, e a alimentação? Nós vamos ter mais população. Hoje nós temos 2,3 bilhões que tem média ou severa insegurança alimentar. 700 mil passam fome. Adicionalmente a isso, nós temos os pobres. 68% dos adultos pobres trabalham na agricultura. Então, não tem jeito. Nós temos que incluir as pessoas, porque nós temos que atacar a questão da inclusão, nós temos que atacar a questão ambiental, e nós temos que atacar que nós precisamos produzir mais alimento. Como é que a gente faz isso? Só aumentando a produtividade. Não tem outro jeito. Nós temos que produzir mais, com menos e com menos emissões. Então, não tem outro jeito. Por isso que nós acreditamos que o único jeito de fazer isso, né, é através do aumento da produtividade. Pô, a gente aumentou muito. A Ana Paula falou aqui quanto ela já aumentou a questão. Mas, assim, se você olha o Brasil, por exemplo, olhando a pecuária do Brasil, que foi muito falado aqui. A pecuária do Brasil, nos últimos 40 anos, ela aumentou a produtividade 120% e reduziu 20% da área utilizada. Bom, é um número bonito. Mas a gente olha que os Estados Unidos têm menos da metade do rebanho brasileiro e produzem mais carne. Então, olhe o caminho que nós temos a andar para frente. E nós nos achamos que esse é o papel nosso, de estarmos fomentando, criando condição para que a gente acelere o ganho de produtividade dos produtores, para levar a inclusão, para a captura de carbono. A gente sabe que uma pecuária hoje gerenciada, com as técnicas adequadas, ela é carbono positivo, ela remove, junto com o sistema, eu falo um sistema, a agricultura mais a pecuária, remove mais carbono do que emite. Então, o que nós temos feito, Marcelo, respondendo a tua pergunta? Nós temos duas verticais. Uma vertical, que é a vertical da transparência e da rastreabilidade. Então, nós temos investido fortemente em monitoramento. Nós, há mais de 15 anos, monitoramos todos os nossos fornecedores diretos. Nós criamos uma plataforma agora de blockchain para permitir que os nossos fornecedores diretos também podem fazer o mesmo controle dos seus fornecedores diretos. Então, hoje, nós temos uma ferramenta na mão do nosso fornecedor que, antes dele comprar um boi de alguém, ele pode fazer acessar a nossa base de dados e saber quanto aquele produtor está em legalidade com as questões ambientais. Então, assim, e aí nós botamos um piso a mais agora, que é uma parceria com o governo do Estado do Pará, que está na liderança, com uma política que quer ter o ano que vem 100% dos animais rateados. Aí, nós temos uma parceria com a IDH, nós fizemos a TNC, a Natura Conservancy, entrou junto, fortemente conosco, e nós estamos investindo,
primeiro investimos ajudando a entender os bottlenecks para fazer um negócio desse, porque é um negócio gigantesco que Pará quer fazer. Não é um negócio simples. O Pará tem o tamanho do rebanho da Austrália, só para a gente entender o tamanho que é o desafio. E nós fizemos os pilotos, e agora nós fizemos uma doação dos tags, né, os tags eletrônicos, 2 milhões de tags pelo programa e mais 1 milhão adicional para os nossos produtores. Por que isso? Porque isso vai ajudar, primeiro, dar visibilidade, transparência, e depois o tag vai viabilizar para que ele possa gerenciar melhor a produtividade, a propriedade dele, ganhar produtividade. Então, ganha as duas coisas. Bom, e no outro caminho que eu falei da produtividade, nós temos os escritórios verdes, são 20 escritórios verdes, em que nós ajudamos a regularizar a questão ambiental. A pessoa não está em compliance com a legislação, vão ajudar a fazer um plano recuperar. São 8 milhões de hectares, 8 mil hectares que foram recuperados. São mais de 20 mil fazendas que estão no nosso programa. E esse programa, ele agora tem o 2.0, que também apoia a questão de produtividade, das melhores práticas. Então, nós demos assistência técnica para que ele possa aumentar a produtividade. E, com isso, ter um ganho econômico e atender os dois critérios que eu falei eu também. E, por um quarto, nós temos a Fazenda Nota 10, e que a Ana Paula aqui é campeã na Fazenda Nota 10, em que a gente apoia os produtores de um nível elevado, a eles adotarem, acessar as melhores práticas e fazer benchmark. Isso que como é que eu estou? Eu sou bom produtor, alguém está fazendo melhor que eu? E, com isso, subindo o nível de eficiência e de produtividade. Então, a gente trabalha nesses dois, e nós temos um outro programa, eu não vou ficar comentando ele aqui, porque vai muito tempo, que é para o muito pequeno, que é o Restaura Amazônia, que a gente pode conversar, se der tempo, antes do final. Obrigado. Bom, gente, alguns amigos aqui, o Tomazoni, a Ludmila, o pessoal já sabe que um dos erros de me chamar para moderador é que eu sempre saio do script, tá? Então eu vou sair do script. Depois do que a Ludmila colocou aqui, na questão do desmatamento, e eu sou um adepto dessa luta, você sabe, né? Esse ano eu estou completando, Jim, uma empresa que eu dirigi aqui no Brasil, esse ano nós estamos completando 25 anos que nós declaramos desmatamento zero, tá? E o mais importante é que, quando nós fizemos isso, a gente tinha 20 mil hectares de plantação. Depois que nós declaramos desmatamento zero, nós fizemos mais 32 mil, sem desmatar nada, com alta produtividade, ou seja, dá para acontecer. Então, dito isso, eu acho que esse é o maior desafio da agropecuária brasileira. Então, eu pulo para você aqui, Manuela. Me fala como é que é essa relação desse novo mindset, da gente entender que a gente tem que aproveitar todas as áreas que nós temos, melhorar a produtividade, investimento em novas soluções agroflorestais, regenerativas e assim por diante, mas tendo esse approach que é difícil na cabeça, principalmente do pessoal mais velho, que a gente deve se livrar de uma vez por todas do desmatamento das florestas tropicais. Me fala como é que é essa relação, que eu sei que não é fácil. Essa pergunta, esse script aí não estava esperado, mas eu acho que outro dia eu ouvi uma frase que uma amiga estava num evento e ouviu, que eu achei muito bonita, que eles falaram assim: uma árvore é renovável, uma floresta não. E eu acho isso muito bonito para a gente pensar, porque a gente não pode mais se dar ao luxo de perder essas áreas que a gente tem ainda, né? Mas, de fato, assim, quando você vai conversar com um produtor, eu vou ser bem sincera aqui, tá? É muito comum a gente visitar um produtor e ele tá ali doidinho para abrir uma área nova na propriedade dele. E por que ele tá doidinho para fazer isso? Porque muitas vezes a área aqui, pronto. Muitas vezes a área onde ele está produzindo não está dando retorno suficiente, porque ele está produzindo daquele mesmo jeito que ele sempre fez há muito tempo. Então, a gente viaja por aí, Mato Grosso, estado de São Paulo também, enfim.
é uma tristeza você ver a condição de muita área de pastagem que a gente sabe que poderia estar dando 3, 4, 5 vezes mais para aquele produtor e não está dando. Mas a solução que ele ainda tem, porque o modelo mental em que ele foi criado é aquele que eu estava falando de quando a gente ocupou isso aqui, que antes era tudo floresta, né? Mas o que é o melhor incentivo que a gente pode dar para o produtor? É receita. Não existe outro argumento. Então, lucro no bolso do produtor, ele não vai fazer nada que a gente não queira que ele faça nesse sentido, principalmente de abrir novas áreas para produzir. A gente tem casos muito concretos. A gente tem casos... Semana retrasada, eu estava no Mato Grosso, eu conheci um produtor, ele tinha uma área de pastagem degradada, estava quase vendendo. Ele entrou para um programa, começou a receber assistência técnica, foi no Banco do Brasil, conseguiu um recurso, isso faz uns 5 anos. Ele está vivendo disso, está vivendo bem, o filho dele já veio trabalhar com ele. Não tem muito segredo. Eu sei que é difícil, nem todo produtor tem as condições de ir num banco e acessar um recurso, mas hoje a gente também tem todas as condições aí. Então, a gente tem hoje todas essas áreas mapeadas no Brasil. A gente sabe onde estão essas pastagens, como a Ludmila mesmo estava falando. A gente tem um plano nacional de conversão de pastagem degradada, que agora tem um nome mais bonito, Caminho Verde, né? A gente tem uma linha de financiamento do Tesouro Nacional, que está disponibilizando recursos para os bancos a 1% ao ano, que é um presente no Brasil, para promover a conversão de pastagem degradada. A gente tem todas as condições. Eu estava lendo o relatório que saiu de Baku a Belém, dos tais 1,3 trilhões, tudo o que está nesse relatório a gente já tem e a gente já pode fazer. Então, a gente tem que aproveitar agora essas condições, se unir, tem que ser pré-competitivo, colaborativo, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, para que mais produtores tenham essa chance que esse que eu contei a história teve, de transformar a vida dele, de ganhar mais produtividade sem derrubar uma árvore e nem destruir uma floresta, que essa não tem volta. Você pode plantar as árvores de novo, a floresta não. Então, os casos estão aí, as condições estão aí. Eu acho que é o melhor momento que a gente tem, é hoje, é o que a gente está vivendo. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta ao Jimmy, eu vou fazer... Porque as pessoas aqui incorporam, já que a produção está funcionando. Os produtos que você adquire não estão na Amazônia, tá? São produzidos em outras regiões do Brasil. Mas tem uma cientista que está presente, sentada aqui nessa mesa, que um dia ela falou para mim, no negócio que a gente estava, né, Lute? Num painel que a gente estava, e alguém lembrou a ela que o Código Florestal brasileiro permitia que ele desmatasse, ou seja, tinha uma lei que permitia que ele desmatasse. A Ludmila retrucou dizendo o seguinte, mas existe uma outra lei, que chama-se Lei da Biofísica, que é mais forte do que o Código Florestal, que diz que a árvore é o maior ciclador, né? Eu também aprendi isso com ela, que não é produtor de árvore, é um ciclador de árvore. São essas árvores da Amazônia que irrigam as plantações que abastecem a PepsiCo no Brasil. A pergunta direta para você é o seguinte. Primeiro, quais são os indicadores que você já conseguiu tirar dos seus parceiros aqui no Brasil de evolução desse novo modelo de agricultura? E segundo é o seguinte, a PepsiCo poderia participar também de pesquisas e de trabalhos de pesquisa que linkassem esses novos modelos de agricultura tropical, ajudar nessa evolução da agricultura tropical, mesmo não sendo diretamente com você, mas você como um participante direto, como a JBS tem participado em várias outras áreas, fora da parte da pecuária também. Obrigado. Adding more microphones to my collection. I that it's a very good question and a complicated one. We find that MRV or measuring and verification works best when the farmer at the. One moment, they'll get another one. I think you are. Special microphone. We find that it works best when you put the farmer at the center of it, and that MRV is designed to support the farmer in the transitions that are being made.
So we work with farmers and other parties to have pragmatic, usable MRV that actually creates value, because that data that we're asking a farmer to provide has a cost. Farmer needs to do work to be able to provide any data. The question I always ask to somebody who's asking me to ask a farmer for data is, what is the value that you are going to provide that farmer? Because if you're not going to provide value to the farmer, you don't have the right to ask for the data. And that, I think, is an important way that we all should approach it. Now, MRV data is really important to connect the great work on the ground with economic value. It needs to be pragmatic, it needs to be verifiable, it needs to be trusted. That unlocks new revenue streams, potentially the carbon markets, that biodiversity credits, other forms of lending, some of the things that we've heard about, all depend on good data and things that can be verified. But again, we work very hard, and I talked about Project Oro in the Cerrado. We work very hard with the farmers, the producers, to get the data that will help them either understand how the practice is working or be able to measure the outcome, both of which they are getting value for. Again, we're going to pay them for the practice, and we're going to reward them for achieving certain outcomes. When you explain that to a producer, they understand it, and they don't have any problem providing data because they see very clearly the value. PepsiCo has, last year we supported 20,000 farmers around the world, and we had 3.5 million acres under regenerative practices that have the appropriate level of MRV attached. Why? Because there's value. So that's, I hope, an answer to your first question. It's context specific because every farm is different. On the second point, the answer is absolutely. We work with a number of parties, research institutes, universities around the world. We, PepsiCo, have 55 demonstration farms around the world, many in tropical areas, to be able to test what works, what doesn't, to have farmers be able to come and see, because farmers trust farmers, be able to try out new approaches, techniques, technology, etc. So we have demonstration farms with our farming the farmers that we work with. We have hundreds of research plots around the world, and many of them are in agriculture areas that are tropical. The final thing I would say, and it sort of links the 2 points together, is we just came out with version 2.0 of the Climate Resilience Platform. What is that? That's a tool that we developed with CIMET, who knows tropical agriculture very, very well, and the Alliance for Biodiversity, that is AI-driven, collects a lot of data, including meteorological data, soil types, to be able to provide farmers with context-specific advice and recommendations. We've just brought on 2 additional partners, Olam as well, and Bonsucro, which are both very active in tropical crops. So yes, again, we'll work with anybody who helps us work with farmers to make them more resilient, more successful everywhere in the world. And again, we have very large businesses in places that are tropical climates, and therefore we need those farmers to be successful. Almost everything we source is local. Brazil, you know, the majority of our products that we sell in Brazil are sourced in Brazil. So yes, we do quite a bit of that, and always looking for additional partners. So that's something we should talk about as well. Thank you. Obrigado, Jim. A gente só vai conseguir evoluir com muitas parcerias, muitas. Ô, Lud, eu vou pular para você. Há 2 anos atrás eu participei de uma reunião espetacular lá em Nova York, onde tinha assim, uns 15 CEOs de gigantes do setor de alimentos, antes e depois da porteira e dentro da porteira, e fizeram discursos lindos. E aí convidaram um fazendeiro de Gana, era um pequeno produtor de Gana, para fazer a fala dele. E ele foi muito sincero, ele virou para o
para os CEOs e falou assim, olha, sinceramente eu não entendo o que vocês falaram aí agora. É muito bonito esse monte de coisa, regenerativo, esse monte de coisa, mas vocês precisam entender uma coisa. Fazendeiros só fazem aquilo que tem valor para eles. Se ele não vê que tem um valor transformativo para ele, ele não vai fazer. Não adianta você trazer nada de novidade para ele, porque ele não vai fazer, porque o que está em risco é a sobrevivência dele e da família dele. Lúcio, você participou de outros estudos que mostram pecuária e produção agrícola próxima a florestas tem resultados diferenciados. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Porque talvez isso possa trazer o valor que a gente espera que todas essas práticas possam trazer, né? A pessoa mais sortuda que tem nesse painel é o Tomazoni. Porque você tem tanta coisa para fazer, tanto carbono para colocar embaixo de pastagem, Ana Paula. Ele é muito sortudo. Tem tanta solução na mão dele. E aí, você tem essa questão do carbono, você tem que ter uma correção do solo, porque se você não tem correção, ainda mais no cerrado, né, a acidez não deixa você trabalhar. Mas o que você tem acima do solo está com três questões. O Marcelo falou das leis da biofísica, são três coisas diferentes. É radiação líquida, é evapotranspiração e é a rugosidade do dossel. Essas três coisas fazem com que a floresta diminua a temperatura local e aumente a quantidade de umidade no ar. E isso faz com que a produtividade da soja aumente na escala local. Só que você precisa de, no mínimo, 18% de floresta num raio de 30 quilômetros. Se o ano for de El Niño, que o El Niño está virando a nossa realidade, né? Antes eram os extremos e agora a gente está vendo cada vez mais anos secos e secos, a gente precisa de 30% de floresta. E é por isso que eu bato na tecla do desmatamento zero, mas, Tomazoni, eu estou considerando a parte que a gente tem que produzir comida. Ali naquele pool do carbono lá, é um negócio que eu estava falando para a Liege antes aqui. A gente precisa considerar quanto de carbono está circulando no sistema alimentar e a gente tem que pagar por esse carbono que está ficando. A gente precisa de mecanismos de pagamentos por serviços ambientais e precisa do TFFF agora fazer um compromisso, e eu acho que é nosso dever fazer pressão em cima deles agora, de que a gente precisa de um mecanismo de compensação por desmatamento evitado. O IPAM, onde eu trabalho, fez a prova de conceito do Conserve e a gente precisa transferir esse mecanismo agora para o TFFF, para o produtor ser compensado pela oportunidade perdida de desmatar, de abrir e fazer ali, né? E a gente precisa dessa ciência e precisa de coisas que às vezes não chegam para o produtor. Eu achei tão engraçado, esse dia para trás eu estava conversando com o produtor, falei para ele, você usou o ZARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático, e ele é super engajado, aí falou para mim, o que você está falando? Ele não sabia o que era o ZARC, mas o ZARC não é importante? Claro que é, não é porque o produtor não conhece que ele não é importante. Ele é super importante para seguro, é super importante para um monte de coisa. Mas a gente também precisa dessa ação no chão, que é o que a Manuela faz, de chegar lá e ver o cara passando aperto em tempo real, e você precisa dar uma solução, e é um negócio desesperador. Eu fui coletar solo semana passada no Mato Grosso, eu quase fiquei lá. Falei, gente, não chove, está tudo seco. O que a gente faz com isso? Então, a gente precisa dessa resiliência. Eu queria terminar citando um grande amigo do Tomazoni, que é um produtor rural que está fazendo a transição, que falou, na busca pelo lucro, eu encontrei a transição. Maravilha, Lúcia. Obrigado. Ana Paula, de tudo que você ouviu aqui, me fala o que você já pôs em prática na sua fazenda, já no passado, o que você está colocando em prática agora e que outras novidades que não ouvimos aqui, você colocou em prática que está trazendo resultados para você também, por favor. É só falar que na hora que você começar a falar, ele funciona. Vamos ver, deu certo, melhorou. Acredito que, como nós falamos aqui de mudança climática, né, um novo projeto que eu estou fazendo na fazenda agora, me preparando para tudo isso que está acontecendo, né? Então a gente, pelo menos na minha região, nós tivemos aí um outubro com frio, né? Esfriou bastante em outubro. Nós já tivemos ondas de calor. Nós acreditamos que talvez fevereiro possa já estar começando a faltar pasto.
Então, já prevendo essas mudanças climáticas nos últimos 2 anos, a gente vem se preparando, aumentando os nossos reservatórios de água, porque acredito que é algo que não dá para fugir. Então, tanto o estoque de comida quanto o estoque de água para os nossos animais é algo que nós já estamos vendo que pode ser algo assim problemático. Então, nós já estamos investindo nessa parte, né? Outra a atitude que nós estamos tomando na fazenda agora. Eu estou com uma psicóloga do agro, indo mensalmente na fazenda, conversando com os colaboradores, questões que talvez eles não conseguem falar comigo. Tipo, seja algum problema interno ou problema pessoal. Acho que isso é algo muito bacana e inovador, que as fazendas podem colocar em prática também. Porque, mais uma vez, acredito que, além da gente cuidar dos animais, do solo, né, o coração de tudo são as pessoas. Então, tenho investido muito nessa parte também. Então, acredito que são práticas aí que eu divulgando na internet, mostrando, né, as outras fazendas vão se inspirar e começar a colocar em prática também. Temos mais alguma pergunta? Não, eu coloquei, tem alguma coisa que é de desenvolvimento seu, que assim, algo que você... Peculiar? Peculiar nesse desenvolvimento, assim, não? Ou algo que você sentou com seu pai, discutiu, falou, olha, talvez se a gente transformar isso aqui, a gente vai conseguir evoluir. Eu acredito que eu não tenho nada assim com a assinatura própria, é tudo muito difundido, eu não tenho nenhuma prática específica, igual acontece em algumas fazendas, né, que eles desenvolvem o seu próprio biológico, ou mesmo aquela sopa de floresta, não. Então, as minhas práticas são práticas bem comuns, mas acredito que o arroz com feijão, sendo bem feito dentro das fazendas, já é muito caminho andado, sabe? Adorei sua resposta. Essa é o segredo do processo. O arroz com feijão né, fazer as coisas simples, fazer bem feito, né? Tomazoni, voltando a você. Acho que o grande desafio hoje da humanidade é equilibrar as questões de clima com as questões de segurança alimentar e com as questões de, não diria nem de inclusão social, mas mais do que isso, de equidade social. A JBS tem uma responsabilidade enorme dentro disso, porque vocês atuam nessas 3 áreas, tá? Quais são os pontos principais, as transformações até fora? Você, como um empresário que roda o mundo inteiro, tem contato com o mundo inteiro, como é que você acha que essa transformação vai ocorrer, ou está acontecendo, e como é que vocês estão participando dela? Primeiro que eu acho que essa transformação ela está ocorrendo. Ela o detalhe aí agora, todo mundo estava discutindo, e a parte aqui, como é que a gente acelera transformações, né? E a Ana Paula falou do feijão com arroz, e é isso mesmo. Não é inventar nova tecnologia, a tecnologia já existe aqui. O que nós temos que efetivamente fazer para acelerar esse processo todo, e isso não é no Brasil, quando se pediu no mundo inteiro, nós acabamos de ter um grupo de trabalho do SB COP 30. E eu fui o responsável para liderar a força-tarefa de sistemas alimentares. E nós reunimos pessoas do mundo inteiro, inclusive a PEPS, que faz parte do nosso time lá, que discutiu isso, mas da Índia, dos Estados Unidos, da Nigéria, da China, enfim, todo mundo. E a gente chegou num consenso que tem que fazer para acelerar essas práticas. Primeira coisa é que a gente devia ter um framework único. Hoje tem mais de 150 maneiras de nós ficar medindo o resultado dos sistemas de carbono. Por exemplo, você tem que ter alguma coisa semelhante ao que nós temos hoje, o IFRS, bom, eu vou fazer uma mensuração, eu sei, vou mensurar, os princípios são iguais, as práticas são essas, e o output está claro que é este. E aí depois, que seja flexível por região, que seja flexível por bioma, que seja flexível por tipo de cultura, enfim, que tenha flexibilidade, um black bond, para poder medir, porque assim, senão não dá para direcionar política pública, não dá para direcionar financiamentos. Então, primeiro. Segundo, que a gente tenha, é o que a gente falou aqui, de assistência técnica e financeira, para que
para que o produtor possa fazer a transição. Para produtores que nem a Ana Paula, ela não precisa. Ela tem um programa que ela faz parte, tem as melhores práticas, e ela fica se avaliando e puxando a barra para cima. Mas tem os pequenos que não tem como investir, como você falou aí, que precisam... Ah, não choveu. Se não choveu, como é que faz? O cara fez investimento e não choveu, como é que faz? Ele investiu o caixa dele para fazer o investimento. Então, falamos aqui do seguro. Nós precisamos trabalhar essa questão do financiamento. Então, o sistema para medir que padronize, um sistema de assistência técnica, né? E de tecnologia que vá ao pequeno produtor para ele fazer. E a questão do dinheiro, 1%, é fantástico 1%, mas nem todo mundo consegue acessar. Uma das coisas que o Escritório Verde fazem é criar condições para que os produtores possam acessar, se qualificar. Eu queria botar aqui um exemplo, porque a gente fala, e assim, sem exemplos as coisas não funcionam. Eu até fui aqui procurar o exemplo aqui para mostrar o que a gente fez lá no rebatimento, aqui no Pará, que é os assentamentos que tiveram aqui no Pará. Pois bem, nós fizemos uma parceria com o Fundo Solidariedade e nós estamos apoiando aí 1.400 famílias para que eles possam fazer os investimentos necessários que eles precisariam fazer para fazer essa transição. Então, através do Fundo JBS para o Amazonas, é doação, não é investimento com retorno, é doação. A gente já botou mais de 31 milhões nesse projeto. E o que a gente conseguiu dessas 1.400 famílias que nós estamos fazendo? Nós conseguimos, primeiro, eles melhoraram a renda em 175%. Foi falado aqui, não adianta. Se os caras não ganharem dinheiro, ninguém vai adotar. Tem que aumentar, e para ganhar dinheiro, tem que aumentar a produtividade. A questão é clima e produtividade tem que andar junto, produtividade. Não adianta querer fazer sustentabilidade sem produtividade. Eu não acredito, porque vai aumentar o preço dos produtos, o consumidor não paga a conta. A produtividade da fazenda aumentou 64%. Então, são 85 mil hectares que nós estamos nesse sistema de gestão aí, que nós estamos fazendo de gestão. Então, são fatos reais. O fato que eu estou falando de 1.400 famílias, né? Estou falando de um pequeno universo. Então, mas mostra que dá para fazer. E um dos trabalhos que a gente fez no SBCOP, a gente coletou 38 exemplos, como o Escritório Verde, como o que o Jim falou aí, que é um exemplo que a PepsiCo está fazendo, de como sistemas que podem ser escalados, projetos que podem ser escalados, que tem retorno econômico, para a primeira coisa que nós colocamos, tem captura de carbono, é só uma questão de rollout. Então, nós estamos trazendo aqui para o COP, para dizer assim, está aqui, olha, são 38 exemplos de diversas culturas que podem ser olhados. Como é que a gente faz nos outros países? É uma política de Estado, é uma parceria, porque eu falei no início aqui, nós temos que estar junto a empresas, a academia, o governo, porque é o único jeito, senão nós não vamos resolver isso. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final. Eu vou dar agora 1 minuto e meio para cada um de vocês. Nós estamos numa COP, é uma convenção de clima, num momento diferente do mundo, tensões geopolíticas muito grandes, um mundo que deve ressurgir de forma diferente do que aquele que tínhamos até pouco tempo atrás. A gente vê as discussões entre os países bastante difíceis. Então, as evoluções, eu acredito que nesse curto e médio prazo, elas vão acontecer nas parcerias entre o setor privado, sociedade civil e ciência. Então, essa é a mensagem que eu queria de vocês, um minuto e meio de cada um de vocês. O que a gente espera que a gente pode sair de concreto daqui? Ludi, começa com você. Eu pedi para começar porque são 3 pontos muito importantes de adaptação que a gente tem que falar aqui, que eu falei no começo, que é a questão de medir segurança, do financiamento climático e da resiliência. Esse trabalho que vocês têm lá em Novo Repartimento com as 1.400 famílias, a gente está medindo o carbono que eles estão, que está sequestrando. Ainda não tem os resultados, mas era muito claro
que as áreas que não que estavam degradadas, a hora que a gente batia o trado ali para coletar, tinha muito menos matéria orgânica do que a área que está há 6 meses sob manejo, e aí tinha a área até 3 anos. Não tem mais velho que isso, mas eu espero que a gente possa continuar lá com esses dados. E sabe por que a gente não tem resultado ainda? Porque estamos harmonizando as métricas entre Brasil e Estados Unidos, diferentes grupos que trabalham com isso. Então, por isso que a gente não conseguiu terminar ainda, porque harmonizar leva tempo, para diminuir a quantidade de protocolo e tudo mais. Mas a gente precisa valorizar isso, porque qual que é o ganho que esse produtor, a hora que a JBS parar com isso, qual que é o ganho que esse produtor vai ter para continuar investindo em melhora da pastagem dele? Então, precisa ser rentável no longo prazo. Obrigado. Ana, qual seria a sua mensagem para essa COP, por favor? Como produtora rural, eu acredito que eu gostaria de ver assim mais ações, né? Porque existe então toda uma fala da indústria, a fala da academia, alguns questionamentos de nós, né, como produtores, mas eu acredito que tem que acontecer ações a partir de todas essas conversas, né, que realmente cheguem até o campo, cheguem até quem produz, seja para fomentar mais conhecimento, seja como um suporte financeiro para incentivar no que é buscado de novidade, de novo. Então, acredito que como produtor, eu espero assim, que realmente surjam muitas ações práticas que cheguem até nós no campo. Obrigado. Manuela? Acho que tem algumas coisas. A primeira é que eu já estou muito feliz de ver agricultura e sistemas alimentares no centro do debate, como dificilmente a gente vê, né? A gente circula pelos pavilhões, é o tema. Eu acho que isso já é um grande ganho para essa agenda, né? Acho que um outro a gente já tem casos, a gente já tem exemplo. Acho que a conversa tem que ser implementação, é a COP da implementação, é a COP da verdade. Então, é muito emblemático ter uma produtora aqui, porque a gente não está falando aqui de um palco sem olhar para a realidade, é a COP da verdade, da implementação, e eu acho que queremos sair daqui com o caminho para isso. E para dar escala para as coisas que já estão acontecendo. Eu não costumo ser otimista, viu? Mas eu estou bem otimista, estou chegando otimista, e do que eu estou sentindo dessa primeira conversa, a gente vai conseguir avançar bastante coisa aqui. Mas é melhor ser um otimista e ter decepções do que ser um pessimista. Pessimista nunca se decepciona. Então, assim, é muito ruim uma pessoa que nunca se decepciona, né? É verdade. Então, a gente chama a psicóloga do agro lá depois para ajudar a gente. Exatamente. Eu adorei. Então, Exato. a gente vai se cuidar, caso as coisas não deem certo. Mas, por enquanto, a gente está otimista e vai dar certo. Eu adorei esse negócio da psicóloga do agro. E ela acha que não inovou nada, não é verdade? Jim, your message for this COP, please. Yeah, the challenge is adoption at scale. We know what works. We know what works. Farmers around the world are saying, I want to adopt these practices, but there's some risk. I need some help. I need financial help. I need technical assistance, but I want to do them. So I would like to see out of COP much better alignment around adoption. How does the entire system, because that's really what we're talking about, system change. How does the entire system get lined up around the objective is scaling adoption of these practices anywhere in the world as fast as possible? Any other objective should be put to the side, because if we do that, we will get all the results that all of us have been talking about far, far faster. So I would like to see alignment and for all system actors around system change to do what farmers around the world are already saying, we want this, please help us. Tomazoni, sua mensagem. Olha, eu acho que foi citado aqui que a agricultura começou a ser um assunto de discussão. E eu acho que esse é um momento importante, que a agricultura tem que estar no centro da discussão. Quem é que consegue capturar carbono? É através da agricultura. A Ludmila mostrou aí como é que a gente pode considerar. É com a terra que vamos capturar carbono. Ah, pode ter outros métodos. Não, é com a terra que eu falo, é a floresta, é as culturas, enfim. Ah, tem outros métodos que podem, mas é
É aonde que nós vamos capturar? É na agricultura, é nas florestas, enfim. Agora, teve aqui ontem, na sexta-feira, um summit sobre a mudança de combustíveis, a transição energética. Não teve um summit sobre agricultura. Mas nós evoluímos, como eu concordo. Nós estamos falando de agricultura, está sendo falado muito, todos os painéis. Já é uma evolução importante. Só que essa evolução tem que se transformar em dinheiro. Hoje a gente vê que menos de 4% dos investimentos para as mudanças climáticas vão para a agricultura. E a gente precisaria aí 300 bilhões por ano para poder, até 2030, para poder fazer essa transição. Então, precisa que o foco vá para a agricultura. Porque se nós queremos atacar o negócio da fome, nós precisamos atacar a agricultura. Se nós queremos atacar a pobreza, nós temos que atacar a agricultura. Se nós queremos paz no mundo, ninguém vai ter paz no mundo se nós não tivermos alimentos para as pessoas. Então, assim, é uma evolução importante. Eu tenho que dizer, acreditamos muito, nós na JBS nos sentimos como uma plataforma para conectar consumidor, para conectar produtor. Nesse trabalho que a gente fez aí, aqui no Pará, aproveitando que a gente está aqui, a gente trouxe o Carrefour para se juntar ao nosso projeto. O Carrefour está colocando nas gôndolas um produto vindo de alguns produtores nossos, processado das nossas plantas, 100% rastreados. Então, assim, nós temos que fazer o consumidor se integrar ao movimento. E o movimento que se integrar ao movimento tem que ser o movimento de que produzir produto mais barato. Por isso temos que aumentar a produtividade. Eu vou bater o foco. Nós temos que fazer mais com menos. E esse tem sido o foco o nosso trabalho. Obrigado, Tomazoni. Bom, gente, eu fico feliz de ver que uma das pessoas que introduziu o assunto sistemas alimentares dentro da Convenção do Clima está sentado aqui, que é meu amigo Gonzalo Munhoz. Então, que bom, cara. A ideia foi muito boa de ter feito isso lá atrás, e as discussões estão muito grandes hoje. E é uma união de uma série de fatores aqui, porque eu vejo aqui também o presidente do Fórum Mundial de Bioeconomia, que também traz essa inserção também, não só da bioeconomia aplicada diretamente aos grandes sistemas industriais, mas também aqui na sociobioeconomia da Amazônia. Eu quero agradecer a gentileza de todos vocês, porque aqui nós falamos de ciência pura, ciência aplicada, nós falamos de boa vontade, goodwill, nós falamos de implementação, nós falamos de financiamento, da necessidade de financiamento, na necessidade de assistência técnica. Em resumo, como é que a gente se conecta com a base produtora do mundo? 80% da base produtora do mundo são de pequenos e médios produtores, que não necessariamente têm acesso à ciência e à tecnologia na rapidez com que nós estamos falando. Muito menos financiamento. Tá? Eu me lembro que até pouco tempo atrás aqui no Brasil, quase 90% dos produtores de cacau no país nunca tiveram acesso a um financiamento. Isso há 3, 4 anos atrás. Esse processo só começou a mudar. E a gente quer que a revolução seja feita pela base, por esses produtores que não têm o acesso diferenciado a isso. Então, é nessa comunhão de esforços que a gente vai conseguir evoluir. Esses dias me perguntaram, né, uma pessoa que olhou a base de painéis nosso, falou, pô, Marcelo, mas o consórcio da Amazônia está trazendo uma série de pessoas, de empresa, no passado tiveram problemas com isso ou com aquilo. Eu falei, meus amigos, isso aqui não é o céu para uma reunião de anjos, até que eu não acho que exista essa reunião do anjos. Aqui é um local de debate, de diálogo, de mitigar coisas que foram feitas na luz da ciência que tinha naquela época, adaptar à luz da ciência que nós temos hoje e fazer as transformações que nós precisamos fazer no mundo. Se alguém se acha que é superior demais, que não pode discutir com um ou com o outro, precisa estar no outro esfera de debate, o que não é nosso caso aqui. Aqui a gente está aqui para construir. Em nome dos 9 estados da Amazônia Legal, eu agradeço a gentileza de vocês. Jim, muito obrigado por ter aceitado. Tomazoni, meninas, vocês são assim espetaculares, que vocês possam motivar tantas outras aí. Obrigado, gente. Um aplauso a todos aqui, por favor.